Apocalipse capítulo 1 e o verso 7. Apocalipse 1 e 7. Apocalipse capítulo 1 e o versículo 7. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Olhe para mim. Eu estou ministrando já há alguns domingos seguidos uma série de mensagens escatológicas, que é sobre assuntos do que nós chamamos de final dos tempos. A única mensagem que eu não ministrei nessa série foi a mensagem sobre o arrebatamento, e o pastor André ministrou aqui no dia que eu tinha um outro compromisso. E nós temos trabalhado esse assunto, e eu queria fazer aqui, antes de mais nada, uma consideração importante. Nós temos desde o Gênesis até o nascimento de Jesus vários séculos, milênios, em que Deus havia anunciado o nascimento do Salvador, em que Deus levantou muitos profetas, em que Deus fez acontecer muitos sinais da manifestação do nascimento de Jesus. Só que aconteceu um problema naquele tempo, e é o mesmo que está acontecendo hoje. Pela demora no nascimento de Jesus, as pessoas foram se perdendo, as pessoas deixaram de acreditar que o Salvador nasceria. Parece que a gente quer que as promessas de Deus no geral se cumpram imediatamente após ter sido dita, e não é assim. Passaram-se muitos anos, passaram séculos, milênios, até o dia que Jesus nasceu. Quando você lê os capítulos iniciais do evangelho que Mateus escreveu, você vai ver um fato muito interessante. Jesus nasceu, os pastores, os magos, perceberam que alguma coisa diferente tinha acontecido, e ambos foram para visitar o menino. A classe sacerdotal, no entanto, a classe religiosa, a liderança religiosa, havia se perdido tanto com as suas demandas religiosas e sem a visão espiritual de fato, que eles sequer moveram do lugar para ir ver o menino Jesus. Isso por quê? Para eles o nascimento de Jesus era simplesmente mais um acontecimento, e eles se perderam. A verdade é que Jesus prometeu buscar a sua igreja, arrebatar o seu povo. Já se passaram 2000 anos depois dessa palavra. Ele ainda não voltou para buscar a sua igreja. E com essa aparente demora, muitos de nós se perderam também na visão de que ele vai buscar a sua igreja. Muitos de nós, quando ouvem falar a respeito dessas coisas, ficam assustados. Por exemplo, domingo passado, se tivesse uma câmera daqui para lá para filmar as expressões, mesmo com a máscara, das pessoas, de algumas pessoas que estavam aqui me ouvindo, seria interessante você ver depois, olhos arregalados, pessoas assim meio assustadas, como se algumas coisas que eu dissesse aqui fosse utopia, fosse pura invenção, porque na verdade nós desacostumamos dessas coisas.
Nós desacostumamos desses alertas, nós desacostumamos de mensagens assim. Só que eu devo te alertar, querido, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Todos os sinais indicam que Ele está às portas. Ele vai buscar a sua igreja, e tudo isso que nós temos trabalhado aqui esses dias vão acontecer. As coisas já estão acontecendo. Crendo ou não crendo nessa palavra, as coisas já estão acontecendo. Nós já estamos arrolados no meio do processo. Esse texto que nós lemos aqui, nós não podemos confundi-lo com o que foi ministrado a respeito do arrebatamento da igreja. Eu vou adiantar aqui o que eu iria dizer mais à frente, mas eu repito com um pouco mais de detalhe. Nós não podemos confundir o arrebatamento da igreja com a volta gloriosa de Jesus, que são duas coisas diferentes. O arrebatamento da igreja, que é a primeira fase da vinda de Jesus, será um acontecimento para os salvos. E Jesus não vai pisar aqui na terra, Ele vai vir nas nuvens dos céus. E a Bíblia diz que num toque de trombetas, os que estiverem vivos serão transformados e vão subir. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados já em um corpo transformado e também subirão, e todos encontrarão com Jesus nas nuvens dos céus. Esse evento é o que nós chamamos de arrebatamento secreto, que algumas organizações religiosas não compreenderam essas duas etapas aqui e desacreditam na vinda secreta de Jesus. Os ímpios não verão esse acontecimento, até porque ele vai ser rápido. A Bíblia diz que ele vai acontecer em um piscar de olhos, algumas frações de segundos. Você parte um segundo em vários pedaços, e é mais ou menos isso. É esse tempo que eu e você demoramos para fechar os olhos, para abrir e fechar os olhos. Mas não é esse abrir e fechar os olhos que você faz querendo. É esse piscar dos olhos que acontece de maneira natural. É em algo assim que Jesus vai manifestar para buscar a sua igreja. Não vai dar tempo para nada. Não vai dar tempo para pedir perdão, não vai dar tempo para corrigir nada. Ele vai se manifestar, os salvos serão arrebatados. Continuarão os eventos que eu ministrei aqui na semana passada, de tribunal de Cristo para os salvos e bodas do Cordeiro. Grande tribulação para aqueles que ficarem aqui na terra. E eu terminei a mensagem semana passada falando exatamente do desfecho final da grande tribulação, em que o anticristo, ele vai convencer as nações a exterminar a nação de Israel. O anticristo, ele vai movimentar todas as nações da terra para o extermínio do povo de Israel, com a desculpa de que Israel é o problema de toda a humanidade. E aí você não tem uma base sólida bíblica para dizer isso, mas algumas especulações de que será em torno de 400 soldados para cada um israelita. Não tem como Israel escapar. Quando você olha para os projetos de guerra, por exemplo, do Irã contra Israel, é algo assustador. Na internet você acha um monte de coisa disso. O mundo caminha para situações que lá na frente vão se desencadear em um episódio assim. O que vai acontecer diante desse fato, em que todas as nações da terra estarão reunidas com seus exércitos, comandados por um grande líder mundial, o anticristo? É nesse momento que Israel não tem como escapar. Nesse momento que Israel estará totalmente cercado.
é que vai acontecer o que está nesse versículo aqui. Jesus vai se manifestar agora na segunda fase da sua vinda. Ele vai manifestar agora em glória, acompanhado pelos seus anjos e acompanhado pela igreja. E o texto de Zacarias diz que ele vai se manifestar no Monte das Oliveiras. A intervenção divina a fim de livrar Israel, no mesmo lugar onde Jesus foi levado aos céus. Lembra de quando Jesus foi levado aos céus? E você vê isso no finalzinho dos evangelhos, você vê isso no início de Atos dos Apóstolos, você vê as pessoas dizendo: olha, não fiquem assustadas, esse mesmo Jesus que vocês estão vendo agora ir para o céu, vocês o verão da mesma forma retornarem. Esta é uma repetição daquilo que já estava escrito lá em Zacarias, em que ele vai se manifestar com grande poder e com grande glória, acompanhado agora pela igreja que foi arrebatada. Ele não vai voltar mais como veio da primeira vez, como um cordeiro. De vez em quando a gente acha uns bobalhões para dizer assim: se Jesus pisar aqui na terra, nós vamos matar ele eletrocutado numa cadeira elétrica, num paredão de fuzilamento. Não, senhor. Jesus veio há 2000 anos atrás como um cordeiro mudo, com o propósito de morrer. Ninguém deve olhar para o Cristo crucificado e ficar com dó dele, ficar com pena. Ele estava consciente do que ele estava fazendo. Ele nasceu com esse propósito. Só que agora ele não virá mais como um cordeiro para morrer. Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para reinar. Ele virá com todo o poder e toda a sua glória. Não tem mais negócio de colocar a mão nele, de ficar preso. Não, senhor. Ele virá com poder, com grande glória, acompanhado com exércitos de anjos e juntamente com a igreja. E a Bíblia diz que a primeira coisa que ele vai fazer é destruir o anticristo. E você lê isso, dizendo a Bíblia que ele vai destruir, o apóstolo Paulo escreveu, ele vai destruir o anticristo com um sopro da sua boca. E aí esse texto que nós lemos aqui, os pregadores antigos costumavam pregar, e dizendo que as televisões do mundo vão estar lá todas filmando, os canais de televisão, é assim que todo olho vai ver. Mas agora nós já estamos numa era um pouquinho diferente. Tem as lives nas redes sociais e por aí vai. E com o passar do tempo, se Jesus não voltar breve, nós estamos esperando ele agora, mas se ele não voltar breve, as coisas vão cada vez mais se transformando. A tecnologia vai melhorando, e é nesse sentido que todo olho verá. Haverá uma cobertura midiática do mundo inteiro, a fim de ver Israel ser exterminado. E no meio disso tudo, a Bíblia diz que Jesus vai se manifestar com sua igreja. Ele vai se manifestar juntamente com seus anjos para trazer livramento a Israel. Ouça Mateus capítulo 24, versículo 27. Olha o que a Bíblia diz: porque assim como um relâmpago lampeja do leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. A sua vinda será visível de um canto ao outro do planeta, de leste a oeste. As nações, as pessoas todas verão. Ao longo da história houve muitos acontecimentos que Deus interveio de maneira muito direta para trazer livramento à nação de Israel. Só que nenhuma delas poderá ser comparada a essa que a Bíblia está dizendo. Será um grande momento de manifestação da glória de Jesus. O texto de Ezequiel, capítulo 39, dos versículos 12 até o versículo 16, diz que a mortandade
que acontecerá nesse dia. Porque as pessoas, os exércitos do anticristo não vão se sujeitar a Jesus. E ele vai ter que partir para cima. É o que o texto de Ezequiel diz. E lá está dizendo que a matança vai ser tão grande que será necessário 7 meses para enterrar todo mundo que morrer naquele dia. Leia lá depois o texto que eu dou referência aqui. Jesus vem, coloca fim no governo do anticristo, extermina ele juntamente com o seu exército rebelde. Nós estamos acostumados com Jesus, o cordeirinho, né? O caladinho que veio para morrer, mas aqui vai ser diferente. Tudo isso a palavra de Deus nos diz, que chegará um dia que ele vai fazer isso. E por que que vai acontecer? A manifestação de Jesus será para trazer, em primeiro lugar, livramento para a nação de Israel. Em segundo lugar, para levar a conversão nacional de Israel. Quando Jesus se manifestar para livrar Israel, derrotando o anticristo e o seu exército, Israel vai reconhecer que ele é o Cristo. Em Zacarias nós temos uma profecia assim. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Então derramarei um espírito de graça e oração sobre a linhagem de Davi e os habitantes de Jerusalém. Olharão para aquele a quem traspassaram e chorarão por ele como quem chora a morte do filho único. Lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Israel vai olhar para Jesus naquele dia, e o texto de Zacarias diz que a nação vai perguntar: que feridas são essas nas suas mãos? E Jesus vai responder para eles: Estas são as feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. Israel vai reconhecer nisso que aquele era de fato o Messias. Vão reconhecer então e vão se lamentar pelo que fizeram. Vão se lamentar por terem matado o Cristo, o enviado, o Messias prometido. Israel será salvo e os remanescentes judeus arrependidos reconhecerão a Jesus como Messias e se converterão. Será o reconhecimento, aquilo que a igreja já fez. Israel vai fazer exatamente nesse dia. E aqui nós estamos falando de Israel no sentido de nação. Existem judeus que reconheceram a Jesus como Messias. Estes fazem parte da igreja. Mas como nação, a nação espera ainda o nascimento do Messias. Mas aqui eles perceberão que o Messias já veio e eles não o reconheceram. E agora vão reconhecê-lo e se converterão. Sabe o que Jesus fará? Nesse momento acontecerá também uma coisa muito interessante. Os eventos, um após o outro aqui, para o estabelecimento do que a Bíblia chama de milênio, 1000 anos, um governo de 1000 anos. Há uma promessa desde o Antigo Testamento de um governo do Cristo, do Messias, um governo de 1000 anos, 1000 anos de paz. É esta a oração que o malfeitor da cruz fez para Jesus lá na cruz. Você já parou para perguntar assim: por que Jesus respondeu para esse cara diferente do que ele pediu? O malfeitor falou para Jesus assim: lembra-te de mim quando entrares no seu reino. E Jesus respondeu para ele o quê? Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Por que não reino?
Jesus entendeu o que ele estava pedindo. Se Jesus fosse atendê-lo do jeito que ele estava pedindo, era só nesse tempo aqui que Jesus iria lembrar dele. Ele ia estar nesse esquecimento todo durante esse período, e só lá na frente, nesse tempo aqui, que Jesus se lembraria. Só que Jesus entendeu. Jesus entendeu que esse cara está querendo não é o reino escatológico, o que esse cara está querendo é paraíso. Então ele está pedindo por reino. Eu vou responder para ele certinho: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. E para que esse reino se estabeleça, 1000 anos de paz do governo de Jesus na terra. Jesus vai aprisionar a Satanás. Ele dará ordem ao anjo para que prenda Satanás. Satanás será preso por 1000 anos. Ele, juntamente com seus demônios, ele estará totalmente fora de ação. 1000 anos de paz. 1000 anos sem Satanás agir na terra, sem os demônios agir na terra, durante todo esse tempo. Vez ou outra a gente ouve falar aí da nação com intervenção militar. A terra vai estar em uma intervenção divina. A terra vai passar pela intervenção direta de Deus. Paulo disse que em relação ao anticristo, aí o texto que eu citei agora há pouco, Tessalonicenses 2:8, segunda carta: o Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca e o destruirá com o esplendor da sua vinda. Para que comece esse governo de 1000 anos de paz. E por que um governo milenar? Por que o milênio de Jesus, o milênio de paz? Para que as profecias se cumpram. É necessário que as profecias se cumprem. Foi Jesus mesmo quem disse no seu ministério, Mateus capítulo 5, versículo 18. Quem me ouve diz amém. Quem está acordado diz amém. Mateus 5, 18, Jesus disse: enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou menor traço da lei desaparecerá, até que todas estas coisas se cumpram. Por que desses acontecimentos? A palavra de Deus precisa se cumprir. Deus é fiel para cumprir todas as suas palavras no seu devido tempo. Sabe qual que é o grande problema do homem? É aquilo que eu falei há pouco: não levar a sério aquilo que Deus fala. A igreja está anunciando a vinda de Jesus há 2000 anos atrás. E falar nessas coisas nesse tempo, talvez para alguns é até motivo de chacota, para outros motivo de incredulidade e tantas coisas. Mas Jesus está para manifestar nas nuvens dos céus, para buscar a sua amada igreja. Não faz sentido, irmãos, a igreja continuar aqui. Foi Jesus quem disse: eu vou para o Pai e eu voltarei para buscar vocês. Eu não vou voltar para ficar aqui, eu vou voltar para buscar vocês. Algumas coisas, não dá para falar tudo, mas alguns aspectos da vida durante o milênio. Primeiro, adoração universal e compulsória. É isso mesmo. As nações da terra serão obrigadas a adorar Jesus. Os líderes das nações de todo o mundo serão obrigados, diz a Bíblia, ir pelo menos uma vez no ano a Jerusalém adorar a Jesus. Haverá nações, diz a Bíblia, que em princípio se recusarão a fazer. Essas nações sofrerão
castigos severos, como por exemplo, falta de chuva. A adoração será compulsória. É nisso aqui que vai se cumprir o texto de Paulo aos Tessalonicenses, em que Deus o glorificou e diante dele se dobrará todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. Quando você acha que isso iria se cumprir, a gente lê esses textos assim e fica feliz da vida. É nesse tempo que vai se cumprir. A adoração será obrigatória, será compulsória. Hoje, adora quem quer. Hoje busca quem quer, hoje se reverencia a Ele quem quer. Mas vai chegar o dia em que todos serão obrigados. Isaías capítulo 66, versículo 23. Toda a humanidade virá me adorar, uma semana após a outra, um mês após o outro. As nações se revezarão para estarem diante dele, o cultuando e o adorando. Será um tempo de adoração. Jesus colocará fim a toda espécie de idolatria e cultos pagãos. Jesus colocará fim a toda imoralidade, a toda decadência espiritual. Ele colocará fim nisso tudo. No milênio, todo mundo vai ter que ser crente na marra, gente. E aqui nós não estamos falando de salvação, não. Aquela turma que eu ministrei aqui semana passada, que aceitou a marca da besta, que ficou por aqui, que já estava entregue mesmo à perdição, nesse período aqui, durante 1000 anos, vão ser crente na marra. Todo o paganismo, toda a idolatria, toda a imoralidade, tudo isso será exterminado. Outro aspecto em relação ao milênio, ouça-me: extinção das guerras. O Senhor será mediador entre os povos e resolverá os conflitos das nações. Os povos transformarão suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras. As nações deixarão de lutar entre si e já não treinarão para a guerra. Isaías 2:4. O milênio será marcado por paz sem fim e justiça para todos e segurança social. Não haverá guerras, não haverá violência. Jesus vai governar as nações, como diz o texto do Apocalipse, com vara de ferro, com severidade. Ai daquele que se levantar com a intenção de aplicar qualquer tipo de violência. Será um governo marcado pela paz. Um outro aspecto em relação ao milênio: extinção total das doenças. Jeremias 30:17. Restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas, diz o Senhor. Não haverá chagas, não haverá pandemias, não haverão epidemias ou qualquer espécie de doenças. Tudo isso será encerrado. Haverá um tempo de extinção de doenças. O milênio será marcado ainda por um tempo de justiça. Isaías 60:21. Todo o seu povo será justo, possuirão a terra, pois eu os plantei ali, e com suas próprias mãos, para manifestar a minha glória. A justiça será a grande marca do governo de Jesus na terra. A justiça será aplicada de maneira individual e de maneira coletiva. Acabará todo jeitinho, acabará toda desonestidade, acabará toda enganação, acabará tudo isso, todo dano ao próximo, tudo isso será exterminado. Haverá justiça em todos os níveis que se possa imaginar. Justiça social, haverá
todo tipo de justiça que se possa imaginar. E uma última coisa, um último aspecto, em relação ao milênio, é que haverá conhecimento universal de Deus. Lembra do que Deus fazia lá no jardim do Éden? Todos os dias Deus passava no jardim para conversar com o homem. Deus se dava a revelar ao homem. Toda a história da criação, toda a história do haja disso, haja aquilo, tudo que aconteceu, foi Adão quem ouviu primeiramente lá no jardim. Será nesse tempo em que Jesus vai se manifestar, no milênio. Jeremias 31, 34, e não será necessário que ensinar os seus vizinhos e parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. O conhecimento de Deus será disseminado e determinado em toda a terra. As nações, as pessoas serão obrigadas a estudar sobre Deus. As pessoas terão todo o conhecimento, e conhecimento correto a respeito de Deus. Hoje nós temos na mão a Bíblia, que é o nosso manual de regra, de fé e prática, e muita gente simplesmente não estuda, muita gente simplesmente não lê, mas vai chegar aquele tempo em que todo mundo vai ser obrigado a examinar. Todo mundo vai ser obrigado a conhecer. Será um conhecimento determinado, em que as pessoas vão experimentar o que é de fato viver uma vida na presença de Deus. Hoje ninguém é obrigado a nada, mas vai chegar um dia que Jesus vai tratar isso com a humanidade de forma compulsória. Isso para mostrar algumas coisas. Primeira, Jesus vai mostrar para a humanidade como é que se governa. As pessoas que não forem salvas passarão uma eternidade pensando no que perderam em estar longe dele. Será um tempo de um avanço tecnológico como nunca antes. Jesus vai reconstruir a capacidade intelectual do homem de pensar muito mais avançado do que nós pensamos hoje. Um irmão simples, alguns anos atrás, fez para mim uma pergunta assim: pastor, você acha que no milênio vai ter carro? Eu respondi para ele, inclusive, que voa. A tecnologia aumentará de forma que nós não temos nem ideia. Com o conhecimento e a mente limitada pelo pecado que nós temos hoje, o mundo avança assustadoramente. Naquele tempo será ainda muito maior. O mundo, alguns anos atrás, se você voltar aí a 3, 4, 5 décadas atrás, o mundo levava cerca de 20 anos para o conhecimento teológico se multiplicar. O que conhecia em um dia, levava-se cerca de 20 anos para a humanidade descobrir o dobro daquilo que se conhecia antes. Hoje é muito menos que isso. Se for 5, é muito. O conhecimento, o avanço tecnológico é assustador nesse tempo. Isso vai operar sem limites. O homem terá a sua inteligência restaurada. E diga-se de passagem, sob o governo de Jesus, não esqueça que isso aqui vai estar acontecendo sob o comando dele. Não esqueça que a igreja que foi arrebatada 7 anos antes, vai estar com ele na terra, auxiliando o seu governo. A igreja vai estar espalhada nos 4 cantos, auxiliando a Jesus no seu governo. Nada vai escapar dos seus olhos, nada vai escapar do seu controle. A igreja já vai estar gloriosa, glorificada, jubilosa. Ninguém correndo risco mais de perder a salvação, totalmente exposta a um ambiente de glória espiritual. Só que ao finalzinho do milênio,
quando isso estiver terminando, 1000 anos, nós cremos no milênio como 1000 anos literais, 1000 anos. A Bíblia diz que Jesus vai dar ordem para que Satanás seja solto. Olha o que é a humanidade. Satanás e os seus demônios serão soltos novamente, e mais uma vez ele tentará armar uma nova rebelião contra Deus. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 8: e sairá para enganar as nações em todas as extremidades da terra. Ele as reunirá para a batalha com um exército poderoso, incontável como a areia da praia. Subirão pela vasta planície da terra e cercarão o acampamento do povo santo na cidade amada de Jerusalém. Mas fogo do céu desceu e os consumiu. Sabe o que vai acontecer? Trocando aqui a miúdos para você. No finalzinho do milênio, Jesus vai pedir que Satanás seja solto. E a humanidade caída, aqueles que não foram salvos, apesar de tudo aquilo que experimentaram de Jesus. Você ouviu aqui a leitura? O texto diz que Satanás conseguirá ainda assim reunir um exército incontável como a areia da praia, para guerrear contra o povo de Deus, aqui nesse caso, Israel. Contra a igreja não tem como fazer mais nada, mas ele ainda vai tentar contra Israel, porque Israel vai estar, no sentido aqui, para nós entendermos, em corpo físico, sem ter sido glorificado ainda. É assustador. 1000 anos de paz e ainda assim muita gente vai ser enrolada pela proposta de Satanás. E aí termina o versículo de número 9 dizendo: fogo do céu, fogo desceu do céu e os consumiu a todos. Aí é aqui que, dentro dessa linha que eu estou pregando, é que nós acreditamos que o fogo do céu vai consumir todo mundo. É aqui que o mundo acaba. Aqui de fato é o fim do mundo. Eu te convido a estar de pé e o louvor para me ajudar. Olhe para mim. Vou te contar aqui do privilégio que nós temos. Israel está no aguardo ainda do Messias para reinar sobre a nação. Chegará o dia que Jesus vai reinar sobre todas as nações. Mas eu vou te falar do privilégio que nós temos como igreja. Se por um lado ele ainda governará as nações, por o outro ele já reina absolutamente sobre a igreja. O reino de Jesus já está implantado na terra, na vida da igreja. A igreja já está experimentando o comando de Jesus. A igreja já está experimentando a autoridade de Jesus. A igreja já está desfrutando da paz de Jesus. A igreja já está desfrutando da justiça de Jesus. A igreja já está experimentando da direção de Jesus. Se por um lado haverá um governo mundial, universal, entre as nações, por outro, a igreja já está experimentando o manifestar do seu domínio, o manifestar da sua glória, o manifestar do seu comando. Oh querido, levante as suas mãos para os céus. Ele reina entre nós, Ele reina sobre nós, Ele reina na vida da igreja, Ele domina a vida da igreja. Ele que está no comando, é Ele que é o reverenciado aqui. E o interessante é que nós não fazemos de maneira compulsória, nós não fazemos de maneira obrigatória, nós fazemos porque o nosso coração é agradecido, nós fazemos porque nós amamos a sua presença, nós fazemos porque reverenciamos a sua presença, fazemos porque reconhecemos a sua grandeza, reconhecemos o seu poder, reconhecemos a sua majestade. Ele está entre nós,
lugares, de mãos levantadas, libere palavras de adoração, libere palavras de adoração, libere palavras, adore ao Senhor aí onde você está. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Guarda, Senhor, o nosso coração diante de Ti. Guarda, Senhor, a nossa vida diante de Ti. Esconda-nos o Seu esconderijo e nos proteja, Senhor. Guia, Senhor, os nossos passos. Nós queremos continuar Te servindo. Nós amamos Te servir. Nós temos prazer pela Sua presença. Nós temos prazer na Sua vontade. Nós temos prazer no Seu governo. Ah, Senhor, reconhecemos a Sua grandeza, o Seu poder, a Sua majestade, a Sua glória. Reconhecemos que Tu és Deus, que Tu és poderoso. Segura, Senhor, nas nossas mãos. Nós queremos continuar na Sua presença. Não permita, Senhor, que nenhum de nós se perca na caminhada espiritual, mas segura, Senhor, nas nossas mãos. Nos ajuda, meu Deus, de maneira poderosa. Nos faça a cada dia, Senhor, servos do Senhor, fortalecidos diante de Ti. Senhor, nós não abrimos mão da Sua presença. Nós não abrimos mão, Senhor, de Te servir, de Te adorar, de Te cultuar. Seja sobre nós, Senhor, de maneira abundante. Nós clamamos ao Senhor, clamamos ao Senhor. Renova, Senhor, a nossa vida de uma maneira poderosa. Renova, Senhor, o nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja cheio de Deus aí onde você está, querido. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, Ele vive, Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana cheia de graça, uma semana cheia da presença de Deus. Aleluia. Que continuamos durante a semana cheios da presença de Deus, sentindo a presença dele na nossa vida, renovados como nós estamos aqui, com o nosso coração cheio de esperança, cheio de ânimo, como nós estamos aqui. Deus abençoe você e a sua casa. Deus abençoe você nos seus negócios, no seu trabalho. Que haja proteção, que haja livramento de Deus.